E voltamos nós dando sequência à nossa viagem. A nossa viagem que é a Saga do Louco. E nós vimos como últimas etapas, últimas paradas, os últimos arcanos vistos foram a Imperatriz e a Sacerdotisa. E agora nós estamos nos encaminhando para o Imperador e logo em seguida temos o Hierofante. Essas duas cartas, a exemplo da Sacerdotisa e da Imperatriz, elas têm uma relação muito forte entre si. São duas dimensões da figura também do grande pai. Em certo sentido, aquele pai que detém a sabedoria, do qual nós depreendemos o ensinamento. É importante a gente perceber a diferença entre a figura masculina e a figura feminina aí no caso. Isso que não quer dizer necessariamente homem e mulher, certo? Mas o masculino é aquilo que dita as regras, as normas, as leis, a ordem. E o imperador surge logo depois da Imperatriz, que a Imperatriz é a grande mãe da vida, protetora. Ela não estabelece esse parâmetro. E ele começa, na evolução do louco, a determinar para o louco os seus limites. Aquilo que ele tem que respeitar, quais são as normas, as regras a ser seguida, e podemos entender que o imperador traz aquilo que a gente entende seria o grande pai da civilização, as normas, as regras, o viver em conjunto, o viver social, mas vai muito mais além disso, é como você se portar frente à vida material, já que o imperador é o parceiro da imperatriz e ele é o detentor do mundo. A sua figura, no caso da mitologia, associada à figura de Zeus, que seria o grande pai supremo, o detentor do poder, aquele que sai das normas seria teoricamente punido. Então existe um caminho que se escolhe e uma forma de se caminhar que é preconizada para que você possa, no seu processo de evolução, se socializar, ou seja, poder conviver com o próximo. E quando eu falo próximo, não é só o próximo humano, é o próximo existência, o próximo vida. Existem regras, todas as religiões têm as suas normas, têm as suas formas de conduta. Só que o imperador, ele não está no nível da espiritualidade. O imperador está no nível do concreto da vida, assim como a imperatriz. Assim como a imperatriz era ligada a essa pujança de construção da vida, o imperador também entra com essa mesma força ordenando. É como se fosse, por exemplo, num lar, a mãe protetora que provê o alimento, que cozinha, que dá o afeto, e o pai é que dá as normas, os castigos, as regras, que conduz o ser para o seu processo de socialização, para que ele passe a aprender essas normas. No primeiro momento, no imperador, ele está aprendendo, mas se espera que num futuro ele tenha essas normas internalizadas. Ainda estamos no momento de heteronomia, quando eu tenho as regras fora de mim. E o louco vai ter que passar por uma série de aprendizados, vamos dizer, de outros arcanos maiores, até chegar nesse momento que, no sentido mais amplo e infinito, seria o momento do eremita. É quando ele, sim, vai já colher os frutos dessa vivência e estabelecer o seu parâmetro de como internamente ele se posiciona frente às normas, frente às regras, e vai aí sim escolher o que fica, o que não fica, como se posicionar perante a vida e perante tudo mais, porque aí o eremita, ele não delimita espaço de vida terrena. Eu acho que é muito ligado a todas as dimensões, e por isso que é muito difícil falar do imperador sem fazer uma referência ao hierofante e ao eremita. Quando eu falo hierofante, estou falando do Papa para os arcanos maiores. É uma coisa que de vez em quando eu esqueço, já que eu pego muita nomenclatura do tarô mitológico, que é
pelo menos a princípio pelas cartas onde eu me baseio, mas é interessante perceber que ele é, pela lógica do tarô de Marseille, o parceiro masculino da sacerdotisa. A sacerdotisa que trazia, né, essa intuição superior, ela trazia esse contato com essa verdade original no nível interno, esse vislumbre de que havia uma consciência maior primeira. Esse vislumbre dessa consciência inicial que começa a dar lampejos de suas colocações e visões, e você começa a estabelecer esse contato, vamos dizer, orientador por isso. Só que no caso do Hierofante, no caso, que é o Papa, que seria o parceiro, isso já está muito impregnado tanto de imperatriz e muito mais do imperador. Veja que é uma figura masculina, então também é uma figura que vai apresentar os códigos, as regras, também num sentido mais elevado. As normas seriam a grande sabedoria e quais são, em termos até de você buscar e consultá-las, consultar quais são as normas, as regras. E Hierofante ou Papa seria exatamente aquele que estabeleceria a ponte, né? O Papa, a ponte. O Stefano, nosso amigo, também estudando tarô conosco, ele fez essa ligação, porque ele está seguindo o que é colocado pelo Jodorowsky em relação ao tarô de Marseille. E ele fez essa colocação que é muito feliz. De fato, existe essa ligação, ponte, que ele estabelece com esse espaço de consciência e sabedoria maior, que também é uma sabedoria superior. Podemos entender que ele é um iluminado, que é um iluminado que pode, em vários níveis, como, por exemplo, a questão, no caso do Hierofante, você se abrir para uma consulta. Poderia ser uma consulta que eu quero dizer, buscar alguém que seja reconhecidamente, alguém que faça essa ponte com o conhecimento que você não tem. É importante que tanto na questão do imperador quanto na questão do Hierofante ou do Papa, eu não tenho essas verdades dentro de mim. Daí a minha necessidade de apreendê-las, de ter contato com elas. É o momento em que eu começo a me abrir. Então, o imperador é muito mais ligado ao mundo. Ele é o que te coloca mais ou menos essa visão. É preciso ter uma conduta que seja de acordo com as regras, as normas, seja em que nível for, para que você tenha ou o sucesso ou o mérito. E é preciso conhecer essas normas para poder, dentro desse seu processo de crescimento, poder se socializar e conviver com o próximo, porque é nesse convívio que você vai descobrir os seus egoísmos, as suas falhas, as suas pequenezas, e tudo isso é a sua autoconsciência para que você possa superar. O bonito do tarô é que ele te leva, assim, ao conhecimento e à convivência, a questão da arrogância, da autossuficiência. Todos esses aspectos, queiram ou não, eles estão representados. Todas as questões humanas estão representadas, porque é o processo do ser em autoquestionamento. A autoconsciência só se faz através de um autoquestionamento. É impossível separar uma coisa da outra. É muito complexa essa passagem, não é tão simples, mas mostra a beleza que o tarô tem, a força do tarô em te levar para essas dimensões. Agora, quando eu estou no imperador, é exatamente o contato que eu tenho numa forma de heteronomia, né? num aspecto de que você tem contato com as regras, as leis da vida, do mundo, da ordem, da sociedade, e de como me comportar dentro delas, que é mais ou menos o que acontece com uma criança que está sendo educado. E a gente imagina sempre o pai, né? A mãe espera o pai, vou esperar seu pai porque eu vou contar para ele vai te pôr de castigo. Eu sei que isso não é necessariamente assim, na minha casa não era, por exemplo. A mãe pode fazer esse papel paterno de quem dá as normas e os limites. Eu acho que a ideia de limites é muito importante, que você não é todo poderoso. Existe um espaço do qual você não deve e não pode passar. E essa consciência em relação à vida concreta é dada pelo imperador.
E ele, inclusive, tem uma força imensa no sentido do julgamento. É dele que sai, de certa forma, esses arcanos primeiros, que eles são tão mais abrangentes, os outros arcanos que vão ficando mais alinhados em alguns níveis, que sairia o julgamento, né? Que é uma das características que a gente vai ter para frente. O julgamento e também nós temos que o julgamento final, que isso também está ligado com o imperador, e nós temos mais uma carta que é a justiça. O imperador é mais ligado à justiça, e eu acredito que o hierofante, em algum sentido, esteja ligado ao eremita, mas tem alguma conotação também com o julgamento. Então essas figuras todas masculinas, elas estão impregnadas dessa ordem. Se bem que quando eu chego ao julgamento, que é bem no final da jornada, já está no nível de autoconsciência. Aquilo já foi incorporado, eu já não estou mais na heteronomia, as normas fora, mas eu estou no nível de autonomia. Eu já estou com as normas internalizadas e vou fazer isso como se eu assumisse, então, aquele papel final que num momento foi assumido, né? Eu estou com o Kiko aqui, por isso que eu estou engasgando. Ele não sei o que ele quer. Kiko, vai para o chão, senão você está me atrapalhando. O problema é que tudo que eu faço com ele perto, e eu gosto de... Deixa eu explicar isso, senão você fala, esse cara tá sempre com o cachorro no colo. Não é bem assim. É que é o meu momento de estar em casa que eu faço essas coisas, e é o momento que eu posso estar com ele. Então eu não o tiro do espaço, porque senão eu tenho um compromisso com o bichinho, né? É um compromisso emocional e afetivo, pelo menos na minha forma de ver as coisas. Então, mas voltando, é importante que a gente tenha essa consciência de amarrar as cartas. Não adianta eu aprender as cartas como se fossem realidades separadas ou estanques e não fazer essa relação. Porque no fundo, são figuras masculinas muito fortes, né? Assim como nós tivemos a grande mãe, agora estamos vendo o grande pai. O grande pai dividido nessas duas dimensões, que seria da vida e desse lado mais... que eu posso entender como espiritualizado, mas eu também posso entender como intelectualizado no sentido do grande conhecimento, da grande ciência, da alquimia do passado, já que o tarô vem de um momento em que isso era muito forte. Ou seja, eu também posso entender, a gente imagina que a medicina no seu princípio ela fosse associada à espiritualidade, a gente vê isso nos indígenas. Então, consultar, por exemplo, um médico estaria muito mais para um hierofante do que para um imperador, não é? Embora o hierofante esteja muito marcado por aquele que tem na carta do tarô mitológico, está muito bonito, né? Porque você vê que ele aponta para a luz, ele tem na mão o livro da sabedoria, mas ele está ligado como aquele que tem a revelação, né? Assim como a sacerdotisa também faz o mesmo papel num outro nível, como um papel feminino de mãe, que ela dá o contato com aquela energia primeira, ela dá essa intuição, essa capacidade da pessoa perceber e ter noção dessa consciência inicial e ter vislumbres de conexão com elas, mas ela não detém isso como uma ponte, vamos dizer, que já foi internalizada. É o primeiro momento que se tem no caminho do louco em que eu tenho consciência, diferentemente do mago, que é, você vê como tudo está muito relacionado, que também é uma figura masculina, né? Mas está no nível ainda muito inicial, muito de coisas pequenas da vida em que eu tenho lampejos de intuição. O mago também estabelece essa ponte, céu e terra, aliás, estabelece essa ponte, mas para coisas práticas. Ele está saindo da vida, o louco está saindo, e de repente com o mago ele consegue perceber que ele tem algumas habilidades, algumas coisas que são intuitivas, que ele sai do nível instintivo, entra para esses lampejos e usa em proveito próprio frente aos desafios imediatos e mais vivenciais do seu caminho, né? Praticamente totalmente vivenciais do seu caminho. Já isso se aprofunda imensamente na sacerdotisa. Aí ele cai na imperatriz, que é a abertura para a vida do mundo, a questão do mundo em si, a sua descoberta
do mundo enquanto vida, em termos consciência, essa proteção que o lança para a vida de construção, no nível de fertilidade, de potencialidade possível, aquilo que é potencial, com essa energia que o ajuda a ser transformada em ato. E depois ele vai passar, depois da imperatriz, então sacerdotisa imperatriz, cai no imperador. Eu fui para o mundo, fui com essa abertura, com essa ânsia de construir coisas, mas eu caio no mundo que é ordenado. Eu tenho normas para fazer isso. Eu tenho limites. Eu não sou o dono da existência. Eu divido espaço com outros, eu tenho a consciência de um social. E nesse sentido, o imperador é protetor, é tudo, mas nessa função, se você segue o caminho, se você aprende. Aí eu vou, em seguida, depois dessa vivência, eu caio no Hierofante, onde eu também percebo e tenho consciência das minhas limitações, as minhas limitações de não ter acesso a essas sabedorias, as sabedorias mais elevadas, seja em que nível for, não necessariamente só espirituais, mas também porque o Papa ou o Hierofante é aquele que estabelece essa ponte. E depois, mais à frente, nós vamos para o eremita. Eu vou voltar a fazer essa relação toda para que as coisas comecem a ficar um pouco mais claras e a gente não fale só de uma carta, porque é muito possível e normal que aconteça que quando você estude as cartas isoladamente, você começa a ter dúvidas, porque de fato são figuras, muitas figuras masculinas que formam a grande figura masculina, que podemos entender como grande pai. Mas como é que fica isso? Como é que fica o eremita se você compara o imperador, o eremita e o papa, o hierofante? Como que ficam essas relações, assim como nós fizemos com a imperatriz e a sacerdotisa, que são os dois lados da grande mãe, né? A mãe que gesta e a mãe que gera e que faz crescer. Então, seria mais ou menos o caminho do céu à terra e da terra ao céu. Podemos estabelecer a mesma relação entre o Papa Hierofante e o imperador. E o imperador. Mas é importante lembrar que eu tenho uma dimensão muito forte trazida pelo eremita, que é quando essa ligação maior começa a estar muito mais internalizada, quando eu, com aquilo que foi aprendido, começo a ter por mim mesmo que tomar as minhas decisões, com a sabedoria que foi incorporada, que também passou de um nível de heteronomia para um nível de uma certa autonomia, para eu poder fazer as minhas seleções daquilo que é justo, injusto, corto, não corto. É por isso que eu preciso me retirar, o eremita se retira, para que ele possa fazer esse grande julgamento. Na carta eu estou muito mais familiarizado com o visual das cartas do tarô mitológico. Uma das razões de eu as ter escolhido, já expliquei, foi muito por isso. E fica muito claro, sim, você percebe que o eremita, ele está... Bom, eu não devia falar do eremita agora, vou voltar a falar mais à frente, mas a imagem toda, ele está num processo de procurar com uma luz e cortar com uma foice o que precisa ser cortado, né? Então, esses elementos, esses símbolos todos, eu acho que esse vídeo aqui que eu estou passando pode ser um vídeo mais complexo por causa dessas relações, mas como que eu posso entender alguma coisa se eu não entendo em relação a outras? Como que eu posso falar exclusivamente do azul se não falar das outras cores? O que é o azul em si sozinho? O azul, ele tem a sua existência, tudo é alguma coisa que precisa estar relacionada, tudo tem a sua relação, e é na relação que as coisas mostram as suas especificidades, coisas e tudo mais, né? Gente, seres. Quando você fala, até vou usar a metáfora do meu cachorrinho. Quando eu falo de cachorro em geral, mas se a gente olha por cima, que eu adoro cachorro, mas quando você vai ver, cada um deles tem uma especificidade, cada um deles é uma entidade em si, uma unicidade em si, e exatamente esse olhar mais
apurado, mais aguçado, que faz com que você perceba essas nuances de diferença, que as nuances de diferença não são pequenas diferenças, são monstruosas diferenças. Elas podem ser mais difíceis de serem captadas porque elas são mais difíceis de virem à nossa consciência, mas por isso precisamos aguçar. É todo esse processo, não é esse o processo do tarô. A gente tem que entender que esse não é o processo do louco. Isso é o nosso processo frente ao tarô, de buscar essa consciência maior, para que a gente possa desenvolver essa percepção mais apurada dessas possíveis nuances que num olhar mais desatento vai achar que no fundo, no fundo, são a mesma coisa e não são absolutamente nada disso. Eu acho que o mais importante do que eu queria colocar para vocês nessa passagem do imperador para o Hierofante era isso. Eu fiz essa ponte com algumas outras cartas, mais especificamente o Eremita, porque isso vai trazer dúvida sim para aquele que de fato quer ter uma consciência maior do tarô como um todo e dos sentidos que as cartas possam ter nas suas especificidades, porque isso é muito importante na hora que você vai fazer a leitura na grande roda, porque como eu disse no último vídeo, as cartas não saem, nem na vida as coisas são lineares. Você pode estar num momento, logo no começo você já pode pegar o eremita numa leitura, e aí como é que fica? O que quer dizer isso? Como que eu vou relacionar isso com as outras cartas do lado? Qual a especificidade que o eremita traz como figura masculina de um grande pai? Eu estou falando do eremita porque é a que nós não vimos ainda, mas na verdade eu espero que tenha ficado clara a diferença entre o Hierofante e o Imperador, e que são as duas dimensões muito semelhantes que nós estabelecemos entre a Imperatriz e a Sacerdotisa. No fundo, no fundo, quando eu falo o Hierofante é o Papa e a Sacerdotisa Papisa para aqueles que estão caminhando pelo tarô de Marseille ou algum tarô que se baseie no tarô de Marseille. Eu acho que o que eu tinha para dizer sobre essas duas cartas, então estamos vendo duas ao mesmo tempo, que é a figura do grande pai. Eu acredito o pai interno e o pai que é internalizado, mas ele está ligado à vida concreta, assim como a imperatriz e a sacerdotisa, ou a papisa. Então acho que é o que tínhamos para dizer para vocês no momento. Qualquer dúvida, por favor, falem comigo, tá?